porque a luta que o Durso se referiu agora se renova com a alteração sofrida agora em 2013, agora em 2012, perdão, em 2012, pela Lei de Lavagem de Valores. Essa lei, como você sabe, nasceu em 98, mas sofreu uma grande modificação em 2012, passando de uma lei de segunda geração, que são as leis que enumeram alguns crimes antecedentes, para uma lei de terceira geração, em que todos os crimes que podem gerar produto econômico podem ser motivo para uma consequente lavagem dos valores adquiridos com o produto da infração. Eu participei de algumas reuniões da comissão que levou à edição da Lei 9.613, a primeira, e tem algumas coisinhas minhas. Por exemplo, na primeira reunião, eu disse ao ministro, mas lavagem, ministro? Lavagem é de porco. Lavagem é aquela coisa que se dá para porco, no interior, pelo menos. E fizemos uma pesquisa, e as outras duas alternativas eram inviáveis. Ou a alternativa seria a de blanqueamento, que é a espanhola, e que blanqueamento, ou era a portuguesa, reciclagem. E a comissão, então, resolveu não aliar um termo positivo, que era reciclagem, com algo negativo, que era lavagem de valores. Mas eu disse, então, mas pelo menos vamos colocar entre aspas. Então, as aspas são minhas aí na lei de lavagem. Mas o importante, além de outras críticas, porque a lei é muito complexa, acho até que foi uma precipitação passarmos para uma lei de terceira geração antes de uma prática efetiva numa lei de segunda geração. Mas o grande problema criado e trazido pela lei é que no rol de atividades controladas ou atividades que devem prestar informações ao COAF, Conselho Administrativo de Atividades Financeiras, está a atividade de assessoria, consultoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de operações que possam levar à lavagem de dinheiro. O que é que significa isto? Significa que essas atividades, entre as quais, em tese, eu posso incluir a do advogado, que exerce a consultoria, assessoria, a associações, as sociedades de advogado especializadas, por exemplo, em assessoria tributária, outras em assessoramento de fusões de empresas, outras especializadas em operações internacionais, enfim, há uma infinidade de áreas em que a advocacia é também função de assessoramento. Pois bem, esta lei permite, em tese, ou permitiria, em tese, que os escritórios de advogado passassem a ser obrigados a fornecer ao COAF relatórios, informações e inclusive, denunciar operações suspeitas. Além disso, haveria a possibilidade, em virtude de haver aí uma espécie de compliance, uma espécie de auditoria ou de dever de fiscalização, haveria até a possibilidade de se argumentar que o advogado que deixasse de comunicar uma operação suspeita seria partícipe da operação que viesse a ser realizada. Bom, para ordenar um pouco o pensamento, e rapidamente, nós temos que fazer uma distinção prévia, que é a atividade contenciosa do advogado. Esta não está na lei nem de longe,
Portanto, está excluída de qualquer atividade do COAF ou qualquer obrigação em face do COAF. E isto, pelo que tenho pesquisado, o COAF já reconheceu. O que ele não reconheceu ainda expressamente é o relativo à assessoria, consultoria e etc. Acontece que a atividade do advogado, ainda que não contenciosa estritamente, está sob sigilo profissional, inclusive a atividade de assessoria. O advogado, e isto com base constitucional, porque a função do advogado está ligada à ampla defesa, o sigilo do advogado está ligado à ampla defesa, então não é apenas um dever infraconstitucional, mas tem fundamento constitucional a obrigação do sigilo do advogado. Então, esta obrigação de sigilo está também ligada à assessoria e faz parte da ampla defesa, mesmo porque é inseparável uma consulta de uma eventual atividade contenciosa. Além disto, não pode o advogado sequer dizer que pessoa me procurou e eu não aceitei como defensor. Eu não posso nem dizer isso, porque isto já seria revelar uma parte do sigilo profissional. Então, apesar de ter já escrito um trabalho junto com o João Daniel Hassi, que foi publicado no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da não participação do advogado que deixa de denunciar, hoje eu estou indo, aliás, João Daniel Hassi foi também um presente que me deu o professor Paulo Zé da Costa, quando ele era estagiário ainda no escritório do professor, e ele me indicou para fazer o mestrado lá na Universidade de São Paulo. E é pessoa extraordinária que hoje chefia a área jurídica de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Não vou dizer o nome, não fazer, mas é um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. Então, nesse artigo, nós, doutrinariamente, sustentamos a não aplicabilidade da participação, da figura do advogado que deixa de comunicar. Agora, hoje, eu estou indo mais além, ou seja, o advogado não tem nenhum dever perante o COAF. Ou seja, o advogado está fora da eventual gestão ou eventual controle do COAF. Ele não pode, não é nem só não deve, ele não pode fornecer rol de clientes, ele não pode fornecer de rol de consultas, ele não pode fornecer valores de operações, que são os que as instituições fiscalizadas são obrigadas a fornecer periodicamente ao COAF. Então, hoje a minha conclusão é, pura e simplesmente, a atividade de advocacia, em todos os seus termos, seja contenciosos, seja de assessoria, estão fora da competência e atribuição do COAF. Portanto, se o COAF vier exigir, é mais um trabalho para a OAB de São Paulo e do Brasil de judicialmente discutir a exclusão do advogado de qualquer obrigação que envolva fornecer dados ou elementos ao COAF. Agora, há um fato que é inevitável e que pode acontecer, que é o advogado que venha a participar da organização criminosa. Aliás, deixa eu fazer um comercial. Acabei de escrever um comentário completo à lei de organização criminosa,
e já está indo para a editora para publicação. E com grande satisfação. É um comentário, artigo por artigo, tem coisas lá do Arco da Velha, mas verão oportunamente, se assim se dignarem a ler mais algumas coisinhas que escrevi. Mas então, não é impossível que um advogado venha a praticar crimes, ou seja, que atue não enquanto advogado, mas enquanto partícipe. A questão aí é de prova. A questão é puramente de prova. Mas nós podemos identificar alguns indícios que poderiam levar, sozinhos não, mas no seu conjunto, poderiam levar à convicção de que ele deixou a sua função de advogado e passou a exercer uma atividade concreta dentro de uma organização criminosa. Então, eu cito 4 ou 5 indícios que poderiam, na soma e com as demais provas constantes dos autos, lembrando um artigo do professor José Cartelas Júnior, chamado Indícios Denunciadores do Desvio de Poder em Direito Administrativo. Então, seriam alguns indícios que poderiam levar à convicção, ou poderiam ser início de prova para a participação de alguém que, coincidentemente, seja advogado, e não em virtude da sua função, mas em virtude de uma participação na organização criminosa. Então, esses indícios poderiam ser os seguintes: a abertura de contas em nome do advogado no exterior. Não o assessoramento, que ele pode assessorar, mas a abertura em nome deles. Outro indício seria a prática de atos ou participação em atos negociais, caracterizados como de ocultação de valores provenientes de infrações penais. Ainda outro indício: a constatação, mas não com inversão do ônus da prova, como faz a lei de drogas, contra a qual eu sou também radicalmente contra, com inversão do ônus da prova para o sequestro de bens na lei de drogas, há uma inversão. É a pessoa que tem que provar que a origem é ilícita e não o ônus da acusação. Mas a constatação de receitas não declaradas ou não caracterizadas como de honorários. Também ainda, mais um indício que poderia ser utilizado é a exclusividade de assessoramento em organização reconhecidamente praticante de ocultação de capitais. O que viria a posteriori, né? Primeiro se identificaria a organização praticante da ocultação de capitais, e aí se verificaria que o advogado ali está exclusivamente atuando em função daquela organização. Mas estes são indícios, como eu disse, que dependerão da análise de prova no conjunto das demais provas que puderem ser identificadas para a verificação da existência de uma organização criminosa e do crime de lavagem, mas jamais uma submissão às exigências eventuais do COAF. Então, o que eu queria acentuar hoje é de que, independentemente da inexistência de participação pela não denúncia, antes disso, ele não tem sequer
o dever de informar. Ou seja, não pode ser exigido do advogado pelo COAF o que ele exige de uma instituição financeira ou o que ele exige de mesmo de uma empresa de auditoria contábil. A função do advogado, e, portanto, com base constitucional, a função do advogado essencial à administração da justiça está isenta de qualquer atividade relativa à informação de seus clientes, à informação de rol ou de operações que ele venha assessorar ou que ele venha a negar assessoramento. Porque o simples negar assessoramento já faz parte do sigilo funcional. Eu sei que esta poderá vir a ser uma luta se o COAF administrativamente não reconhecer esta situação da função advocatícia ou da função de assessoramento jurídico. Ainda que o COAF venha a entender-nos nesse sentido, sempre a questão ficará latente, porque o COAF muda. Todos nós sabemos que os órgãos públicos mudam e, às vezes, atuam por razões extrajurídicas e por razões políticas. Portanto, é algo que está aí latente e que talvez vai acabar no Poder Judiciário para a exclusão total de qualquer ingerência no escritório do advogado ou na função da advocacia com fundamento na lei de lavagem de dinheiro. Essas eram as palavras que eu queria dizer.